O Super Saiyajin 5 agora é realidade em Dragon Ball? Calma, eu não enlouqueci, eu vou explicar melhor. O episódio 19 de Dragon Ball Daima foi insano e deu abertura para diversas teorias sobre a possibilidade de um Super Saiyajin 5 e sobre o sonho que o Bills teve no começo de Dragon Ball Super, além de ter uma possível conexão com Dragon Ball GT, e como eles vão explicar no Super o fato do Goku ter conseguido se transformar em Super Saiyajin 4 sozinho. Desde o episódio 18, Daima não para de surpreender, e o próximo e último episódio irá se chamar Zenkai. Caso você não saiba, Zenkai em Dragon Ball é a habilidade que os Saiyajins têm de ter um grande aumento de poder depois de se recuperar de uma batalha até o limite. Só que tem mais, o Kanji, que é um símbolo da letra, significa em inglês Full in Open, e traduzido seria algo do tipo totalmente aberto ou completamente aberto. Eu não sei vocês, mas pra mim é uma pista de que veremos um poder absurdo sendo liberado. E galera, tá chegando a fusão dos insetos, o último episódio é agora ou nunca. A dúvida é, será que essa fusão seria entre Goku Super Saiyajin 4 e Vegeta Super Saiyajin 3? Ou será que o Neva vai dar uma ajudinha pro Vegeta e vamos ter uma fusão de dois Super Saiyajin 4? Eu acho isso possível e eu vou explicar. Mas antes de ir ao que interessa, preciso falar de algo. O episódio mostrou o ponto fraco do príncipe dos Saiyajins, que é mulher. A Bulma disse que se ele não parasse de lutar, ele não iria mais tomar banho com ela. E o Obi voltou como? Na velocidade da luz. Cê é louco, não compensa. Não compensa. Antes, vamos analisar o episódio e ver as referências que Daima apresentou. O episódio começa com o Glório fazendo o pedido para as esferas. Arensu achou que seria o pedido dela se tornar o rei dos demônios, mas o Glório resolveu tomar a decisão correta e pediu para o Porunga que todos voltassem ao seu tamanho normal. Lá no começo de Daima, o Goma resolveu diminuir todos para deixarem eles mais fracos. Mas só nesse episódio nós tivemos uma boa noção do quanto mais fraco eles estavam, já que o Vegeta em Super Saiyajin 3 pareceu ser mais forte que o Goku criança em Super Saiyajin 4. Uma coisa curiosa é que depois que o Glório fez o pedido, as esferas se espalharam novamente, mas elas não voltaram para a posse dos Tamagamis, já que em seguida vemos o Tamagami sem nenhuma esfera na barriga. Provavelmente o Neva vai catar as esferas e entregar para eles de volta. Após Goku e Vegeta recuperarem seus corpos adultos, como sempre, eles resolveram lutar um por vez. E como Goku lutou por último, agora era a vez de Vegeta. Vegeta lutou na forma base contra o Goma e ele realmente consegue acertar bons golpes. Em seguida, vemos a Arensu frustrada pela traição do Glório, e ela diz que salvou ele do terceiro reino demoníaco, e entendemos que é por isso que ele trabalhava para ela. Naquele momento, o Glório se sente mal e diz que é grato por ela. Nós não temos mais informações sobre isso. Talvez no último episódio explique do que ela salvou ele exatamente. Ela não chega a fazer nada contra o Glório, apenas demite ele. Mas eu espero que eles expliquem melhor isso no final. Então voltamos pro Vegeta desviando de algumas energias do Goma, até que finalmente o Vegeta diz que se acostumou com o seu corpo adulto. Então ele parte para cima e acerta uma energia na barriga do Goma, fazendo ele cuspir sangue? Não, ele cuspiu saliva mesmo. Mesmo que o Goma sinta o golpe, ele sempre sorri e continua normal, até que ele tenta esmagar o Vegeta com as duas mãos. Então o Vegeta estava só aquecendo e se transforma em Super Saiyajin. Ali o Vegeta parte para cima e enquanto ele ataca o Goma, ele vai se transformando em Super Saiyajin 3 no caminho. Eu não preciso nem falar o quão linda é essa cena de transformação dele. E essa forma de Super Saiyajin 3 do Vegeta adulto ficou muito melhor nele. O aumento de poder que o Vegeta tem nessa forma é insano. E ele não só surra o Goma, como humilha ele. Em um piscar de olhos, Vegeta em Super Saiyajin 3 acerta um soco no estômago do vilão, parecendo até essa fanart aqui que fizeram, mas que no caso era o Goku em Super Saiyajin 4. Quase acertaram, hein? Vegeta acerta diversos golpes no Goma, jogando ele pra tudo que é lado. E ele finaliza com um chute de braços cruzados na barriga do Goma. Então o Goma cai no chão e a gente até pensa, ok, pelo menos dessa vez ele se feriu. Mas não, o Goma ativa o terceiro olho e ele se levanta como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse recebido nenhum dano. E ele diz que pode fazer isso o dia todo. Então vemos o Goku agradecendo o Glório e pela primeira vez ele fala o nome dele certo. Depois voltamos para a luta onde o Vegeta está usando uma de suas especialidades, que são rajadas de Ki enormes. O Vegeta usa o poder máximo do Super Saiyajin 3 contra o Goma. Então vemos ele usando uma das suas marcas registradas, que é o seu Final Flash. E vimos ele usando na saga Cell. Aquela cena foi incrível, mas eu acredito que essa tenha sido mais ainda. Agora, se eu falasse pra você que no começo do ano veríamos o Vegeta em Super Saiyajin 3 soltando um Final Flash, você acreditaria? Eu acho que não, isso é surreal. E o Vegeta entra em uma batalha de poder, Final Flash dele versus a energia do terceiro olho do Goma. E o Final Flash vence. O Goma é arremessado pra longe e pensamos, agora ele foi ferido. Mas não, ele volta de uma forma assustadora e aparece do nada atrás do Vegeta e acerta um golpe nele. O interessante aqui é que o Goma não vence as batalhas, mas ele leva uma enorme vantagem por causa da resistência que o
olho dá pra ele. É só a gente analisar. No X1, o Goma perdeu. Na Batalha de Poderes, o Goma também perdeu. O maior problema é a resistência absurda que ele ganha mesmo. Nós sabemos que o Super Saiyajin 3 drena muita energia, e o próprio Goku percebe que o Vegeta não iria durar muito nesse ritmo. Então, eu acho que aqui nós podemos ter a resposta de por que o Vegeta não usou o Super Saiyajin 3 de Dragon Ball Super. Ele percebeu todas as falhas da transformação e resolveu focar em aperfeiçoar o Super Saiyajin 2. Arisu percebe que parece ser meio impossível parar o Goma, e isso poderia prejudicar ela também. Então, ela lembra que o Amura conseguia tirar o olho quando quisesse, e ela pede para o Majin Buu buscar um livro de itens mágicos. E nesse livro, eles encontram a informação de que é possível tirar o terceiro olho com 3 batidas na nuca. Enquanto isso, Vegeta segue dando a vida na luta, até que ele começa a cansar e o Goma pega ele pelo cabelo, e aqui nós vemos outro ponto fraco do Super Saiyajin 3. O Goma acerta um golpe que arremessa ele longe, e aqui é o fim do Super Saiyajin 3 do Vegeta. Ele ficou esgotado. Então o Vegeta resolve tentar lutar contra o Goma na forma base. E o Goma, até confiante, faz um sinal de pode vir com a mão. Piccolo e Goku percebem que mesmo se lutarem juntos não irão conseguir fazer muita coisa, por causa da grande resistência do Goma. Então Arinsu informa para Goku e Piccolo que o olho pode ser retirado com 3 golpes na nuca. E ela deixa claro que o objetivo dela não é ajudar eles, e sim parar o Goma. Enfim, temos o ponto fraco do vilão. Então Goku e Piccolo fazem um plano. Goku iria lutar e distrair o Goma, enquanto o Piccolo espera por uma abertura para acertar a nuca do Goma. Mas antes disso, eles precisariam convencer o Vegeta a trocar com o Goku na luta. E aqui entrou a Bulma em ação. Ela diz que se ele não parar de lutar, ela não vai mais tomar banho com ele. Esse tipo de humor tinha mais no Dragon Ball clássico, mas eu nunca imaginaria que eles colocariam esse tipo de humor nas obras atuais. E isso é uma das provas que Akira Toriyama participou muito desse projeto. Isso fazia parte do humor dele. Mas o importante é que isso funcionou. E o Vegeta, em uma velocidade absurda, saiu de combate. Então agora é a vez de Goku, e ele se prepara para lutar. E aqui vemos uma referência de arrepiar qualquer fã das antigas. Goku reproduz a cena da Saga Buu, onde ele faz uma demonstração de poder. Ele apresenta para o Goma o Super Saiyajin 1, depois ele mostra a fase 2, com os raios. E depois vemos a fase 3, daquela forma exagerada que vimos na Saga Buu, onde ele concentra o máximo de energia. Eu não preciso nem dizer o quanto a animação dessa cena é incrível. Olhem o capricho dessa cena. Cada frame é uma obra de arte pro fã. Sem falar que existem vários frames iguais ou parecidos com a cena da Saga Buu. E aqui nós vemos o Hibis dizendo que o Goku parece ser mais um Majin, reforçando que magia e energia são coisas diferentes, embora um pouco semelhantes. Então o Goma sorri e diz que são apenas transformações inúteis, e já se prepara para lutar. Então a câmera dá um zoom no rosto do Goku e ele diz que tem um bônus. E nesse momento o Goma ficou meio intrigado com aquilo, e o Vegeta, já percebendo, não acredita no que estava acontecendo. O Goku concentra todo o seu poder e sem a ajuda do Neva ele alcança o Super Saiyajin 4 sozinho. Provavelmente o Vegeta pensava a mesma coisa que nós, que ele conseguiria aquela forma só com a ajuda do Neva. Mas existe uma teoria para isso, eu vou falar um pouquinho mais depois no vídeo. E galera, agora eu pergunto para vocês, é loucura dizer que essa é a melhor cena de transformação da franquia de Dragon Ball? Olha a qualidade dos efeitos dessa cena, é de arrepiar. Já pensou assistir um Dragon Ball Super nessa mesma qualidade? Eles teriam que produzir o anime com calma, o que eu acho que é bem difícil. A cena é insana. O Goku libera todo o seu poder e chega a arrancar a camisa, quase como se estivesse aflorando seus instintos mais primitivos. E de certa forma é o que acontece. E o poder é tão gigantesco que começa a afetar os outros mundos demoníacos. Vemos os Tamagami sentindo de longe. Ou seja, o poder do Goku foi capaz de sacudir os 3 mundos demoníacos. Esse poder foi tão intenso que pode ter sido o que fez o Bills acordar depois de muito tempo, igual o pessoal está teorizando. Será que era esse o Super Saiyajin Deus que o Bills de fato estava sonhando? Então depois dessa cena incrível, vemos o Goku escalando uma rocha como um primata de fato. E aqui vemos uma cena única da primeira aparição do Goku em Super Saiyajin 4 na sua forma adulta. E essa forma ficou muito melhor com ele adulto. Mas agora surge uma dúvida: como eles vão conseguir explicar o fato do Goku não usar o Super Saiyajin 4 no Super? Bom, sabemos que Daima é sim canônico, então eu quero acreditar que eles pensaram em algo. O que eu li em alguns lugares e eu acredito que possa ser verdade é que talvez naquele momento o Goku ainda conseguisse ter acesso à magia do Neva de alguma forma, como se aquela magia fosse algo temporário. Isso é possível, já que a cauda dele cresce de novo. Afinal, eu não vejo sentido em a cauda crescer se não houver algum tipo de magia. E isso de alguma forma pode acabar até explicando uma cena de Dragon Ball GT. Dando os créditos aqui, eu vi o ADM do Budokai falando sobre isso. No Dragon Ball GT, o Supremo Kaiô diz que se eles puxarem o rabo do Goku para fora, talvez ele consiga até se transformar em Super Saiyajin 4. E o que isso tem a ver com o Daima? Isso pode indicar que o Shin deve ter contado isso para o
Supremo Kaiô, e que ele já tinha conhecimento dessa forma. Sendo assim, ele não tirou do nada essa ideia. E eu achei isso no mínimo interessante. Então o episódio termina com uma cena de baixo para cima, onde o Goku está em cima de uma rocha, fazendo referência a uma cena da abertura de Dragon Ball GT, onde vemos o Super Saiyajin 4 em cima de uma rocha também. E galera, eu acho que tem muita coisa para acontecer no próximo episódio. Tanto que, se não me engano, essa prévia foi a que menos mostrou alguma coisa. Basicamente mostra só o Goku indo para cima, porque provavelmente o que acontece depois deve ser surreal. Agora entramos em contagem regressiva para a fusão. E eu acho que existe uma chance de termos Goku e Vegeta em Super Saiyajin 4 em Daima, e eu vou explicar. A franquia de Dragon Ball tem o hábito de seguir muitos padrões. Sempre que o Vegeta consegue um poder novo, o Goku vai e supera ele. E foi isso que eu teorizei um tempo atrás sobre a volta do Super Saiyajin 4, e se concretizou. Eles nunca ficam na mesma faixa de poder, e isso se torna até meio previsível. Mas devemos lembrar que Daima está refletindo Dragon Ball GT de forma proposital. E o próprio produtor executivo de Dragon Ball, Akio Yoko, já afirmou esse tipo de coisa em entrevista. Então eu não descarto a chance de vermos Goku e Vegeta lutando em Super Saiyajin 4 no final de Daima. Ou até um Gogeta Super Saiyajin 4 canônico, pois isso iria refletir de forma épica o final de Dragon Ball GT. Com o surgimento do Super Saiyajin 4 canônico, surgiu outra questão entre os fãs. O Super Saiyajin 5 já é uma realidade em Dragon Ball? Bom, vamos entender o porquê o pessoal está falando sobre isso. Hoje em dia, o responsável pelos mangás de Dragon Ball é Toyotaro. Antes dele ser contratado oficialmente pela Toei, ele fazia um mangá chamado Dragon Ball AF. E caso você não saiba, não era nada oficial. Toyotaro era apenas um fã de Dragon Ball criando suas próprias histórias. E nesse mangá ele até criou o famoso Super Saiyajin 5 e ficou bem popular, a ponto de enganar um pessoal na época. Certo, mas como isso vai se encaixar na franquia oficial? Os fãs começaram a cogitar essa possibilidade, pois se o Goku se transformar em Super Saiyajin 4 e conseguir ativar o instinto superior, poderia surgir um Super Saiyajin 5 entre aspas, pois seria apenas o Super Saiyajin 4 utilizando a técnica do instinto superior, mas que seria uma grande referência ao Super Saiyajin 5, sem necessariamente fazer uma cópia daquela forma. Mas me diz aí, você gostaria de ver essa forma em Dragon Ball ainda? Eu acho que seria épico demais. Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham que vai acontecer no final de Dragon Ball Daima? Essa é a reta final de Daima, então vamos teorizar juntos até o último episódio. E se você chegou até aqui, muito obrigado mesmo. Não esqueça de conferir os vídeos que estão aparecendo aí na tela. E claro, deixe o seu like e se inscreva para dar aquela força. Se você puder hypar esse vídeo, vai ajudar demais mesmo. Valeu e até o próximo vídeo.